Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. No Dia Mundial da Água, a Organização das Nações Unidas destaca a importância do agricultor na preservação. Veja como é o controle de ervas daninhas no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Como transformar os resíduos orgânicos em adubos de maneira eficiente e econômica. Campo Agroacelerador, realizado no sul de Santa Catarina, foi esplêndido na 16ª edição. Tudo o que a gente quer é que o público se saia satisfeito e volte de novo o ano que vem. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi uma data instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar as pessoas e entidades da importância deste insumo que representa a vida. Na região do Distrito Federal, o repórter Mário Benisti, do programa Tribuna Rural, destacou o papel do produtor rural na preservação da água. No Dia Mundial da Água, vale lembrar que o produtor rural também faz a sua parte para garantir a todos o acesso universal e equitativo à água segura e potável, como trata um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definido pela ONU. O Dia Mundial da Água, 22 de março, foi instituído pela ONU com o propósito de conscientizar a população e agentes públicos e privados sobre a importância de se conservar, preservar e, sobretudo, proteger a água. No DF, uma das iniciativas neste sentido é o Programa Produtor de Águas. Bom, inicialmente foi identificado que havia um certo conflito entre a necessidade de produção de alimentos, que depende muito da água, e também o abastecimento humano, nesse caso especificamente do projeto Pipiripau. São 230 mil pessoas na cidade de Planaltina e Sobradinho que dependem da água que é produzida na bacia do Ribeirão Pipiripau. Então, a partir da identificação desse problema que havia, diversas instituições em nível da esfera federal, do Distrito Federal e organizações não governamentais, somando em torno de 17 instituições, tiveram a iniciativa de desenvolver ações que estivessem em foco na resolução desse conflito, mas, sobretudo, a melhoria da quantidade e da qualidade da água através de práticas socialmente e ambientalmente sustentáveis. Desde a sua criação, o projeto Produtor de Águas tem atraído cada vez mais produtores. Um dos primeiros agricultores participantes mostra como a iniciativa propiciou também a recuperação da biodiversidade. Foi feita uma cerca separando a área de plantio das árvores, que é um local que ficou isolado, não entra animal, né? Diz que no futuro poderá até se colocar, mas no momento, enquanto as árvores estão pequenas, não pode colocar animal. Então, aquela área ficou isolada e foi plantado ali por volta de, se não me engano, 8, 9 mil pés de árvores, né? Como você constatou, já estão grandinhas, tem árvore já dando para fazer ninho de passarinho e outras coisas mais, né? Dando fruto, né? O projeto é novo, né? Ele não tem 5 anos ainda, mas já deu para colher alguns frutos. Por exemplo, a minha estrada, a estrada que adentra a chácara, ela era um problema sério. No período das águas eu tinha que refazer várias vezes. E toda aquela terra que descia ia parar no rio, né? Como se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o rio está assoreado hoje, consequência daquilo. O plantio de mudas nativas é fundamental para a recuperação de nascentes. Diversas empresas contribuem para que o programa ganhe mais força. E só ano passado foram cerca de 35 mil mudas plantadas e que estão sendo hoje cuidadas com o produtor rural. A água que o produtor rural produz é tratada para abastecer a cidade.
E agora, no quadro Sempre em Dia, do programa Dia de Campo na TV, você vai saber como fazer o controle de plantas daninhas em cultivos de eucalipto no sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Um outro problema que nós enfrentamos nos plantios de eucalipto é a interferência de plantas daninhas. No caso do eucalipto especificamente, ele precisa ficar em torno de 140 a 150 dias livre da interferência de planta daninha. E esse controle dessas plantas daninhas ele pode ser feito com enxada, controle manual, 1 metro em torno da planta. Se você fizer o controle em faixa, 1 metro de cada lado, ou se você fizer o controle coroando, uma circunferência aí em torno de 1 metro da planta. Esse eucalipto, depois dos 140, 150 dias, ele já ganhou uma certa altura, mas você não pode esquecer do controle de planta daninha. Então, uma das maneiras é o controle manual e outra maneira é você utilizar o controle químico por meio de herbicidas. Nós temos alguns produtos registrados no Ministério da Agricultura para eucalipto e um deles é o oxiflorfen. Ele pode ser utilizado em pré-emergência das plantas daninhas ou mesmo depois do plantio do eucalipto. Você planta o eucalipto e aplica 3 a 4 litros do produto comercial de princípio ativo oxiflorfen. Outro produto que pode ser utilizado é o isoxaflutole, que também pode ser aplicado em pré-emergência das plantas daninhas ou sobre o eucalipto. As doses de produto comercial isoxaflutole, elas variam de 100 a 200 gramas por hectare. Você vai usar a dose mais baixa quando você tem um solo mais leve, mais arenoso, e a dose mais alta, de 200 gramas, quando você tem um solo mais pesado, mais argiloso. Esses produtos são tolerados pelo eucalipto em aplicação sobre as plantas, né? Te dá um residual aí de 60 dias, mais ou menos. A partir daí, você pode fazer o controle por meio do herbicida glifosato, mas o eucalipto não tolera o produto aplicado nas folhas. Você precisa fazer uma aplicação dirigida. A gente recomenda a utilização de um bico que produz gota grossa, como esse que eu estou segurando aqui. No caso desse bico aqui, é um bico antideriva, ele tem um orifício lateral. Quando ele recebe a pressão, ele succiona o ar externo, injeta esse ar nas gotas, e essas gotas saem desse orifício aqui, gotas grossas e direcionadas para o alvo, que são as plantas daninhas, evitando a deriva, ou seja, o carreamento dessas gotas para o eucalipto, evitando que atinja, né, a parte aérea das plantas de eucalipto. Então você usa um pulverizador, que pode ser um pulverizador costal, manual, com uma lança com um bico antideriva como esse que eu estou na mão, e você retira com a perna direita as folhas do terço inferior das plantas de eucalipto e contorna, rodeando essa planta, fazendo o coroamento com glifosato e evitando que essa cauda atinja as plantas de eucalipto. Esse controle é muito eficaz, ele é rápido e muito barato. E o agricultor vai conduzir esse controle por meio de herbicidas ou roçadas até 1 ano e meio, 2 anos. A partir daí, o eucalipto por si só consegue se desenvolver normalmente, isento da interferência das plantas daninhas. Quando a gente trabalha com esses produtos, que são os herbicidas, a gente precisa de uma assistência técnica e a gente deve procurar um engenheiro agrônomo, né, ou por meio de empresas de assistência técnica da região ou Emater local. Confira com a gente os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Como transformar os resíduos orgânicos em adubos de maneira eficiente e econômica. Campo Agroacelerador, realizado no sul de Santa Catarina, foi esplêndido na 16ª edição. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Ei, você acha que o mundo está se encaminhando para um perfil cooperativista ou individualista? O que você quer para o seu futuro? Até as menores criaturas, como as formigas, já entenderam que essa história de cada um por si não rola. E você? Para evoluir é necessário cooperar. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe. Divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro. Viva o Brasil. Os resíduos de sistemas produtivos são um problema para vários empreendedores. Muitas vezes,
Esses resíduos não são destinados corretamente e acabam comprometendo a capacidade dos aterros sanitários. Transformar esses resíduos orgânicos em adubos da maneira mais eficiente e econômica é uma das linhas da EPAGRE. É o que você confere agora, na primeira parte da reportagem do programa SC Agricultura. Uma das áreas de pesquisa da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí é a compostagem de resíduos animais e vegetais. O processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo é simples, mas precisa de alguns cuidados. O pesquisador Rafael Cantu fala sobre essa técnica que visa a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Bom, então aqui a gente tem aproximadamente entre 3 a 4 mil quilos de composto orgânico. Se nós fizermos uma adubação exclusiva com composto, nós temos composto suficiente aqui para plantar entre 1.500 a 2.000 pés de tomate, tá? E alface, dependendo da fertilidade do solo, é claro, né? E alface a gente teria condição de plantar entre 4 a 5 mil pés de alface, com uso exclusivo de composto, tá? E pode ser utilizado em hortaliças, em frutas, né? E ele sendo utilizado exclusivo, ele pode ser utilizado para agricultura orgânica também. Mas, sobretudo, ele é um excelente condicionador de solo. Então, para uma agricultura onde se utiliza também os adubos sintéticos, adubos químicos, ele pode ser misturado, que ele melhora a qualidade do solo e melhora a eficiência do adubo químico. Então, a compostagem, uma vez montada na proporção adequada, tendo uma boa aeração, que neste caso é com revolvimento manual, a temperatura rapidamente vai até 70 graus. Depois declinando conforme o composto vai ficar pronto. Ele tem que ser umedecido para ter uma umidade aonde que você apertando a massa, ele forme um agregado sem escorrer água. Se ele ficar muito solto, é porque falta água. E se ele estiver pingando, é sinal de que tem água demais. E um detalhe bastante importante é o aspecto geral da estrutura onde que se faz a compostagem, né? Então, ela deve ser coberta. No caso aqui, está sendo coberto com plástico, né? Desses plásticos para revestir abrigos. Pode ser coberto com telhas também, sem problema. E um piso impermeabilizado, né? Que é para não ter contaminantes com eventual churume que saia dos compostos, né? Então, com declividade nas laterais e de preferência que nas laterais haja um local para fazer a coleta desse material. Então, isso é bastante importante, principalmente para nós evitarmos contaminação do lençol freático, né? Neste caso aqui, a temperatura do composto está em torno de 25 graus, certo? Indicando que o composto está na mesma temperatura ambiente. Isso significa que esse composto está pronto para o uso, né? Ele está aqui já há mais de 3 ou 4 meses, então esse composto ele estaria pronto para ser utilizado. Uma outra maneira de se fazer a compostagem, né, ou promovendo a aeração, é com o uso de ar forçado. Então, no caso aqui, é colocado canos sob a pilha de composto, ou seja, a compostagem também pode ser montada em cima desses canos que tem orifícios por onde sai o ar que é forçado por este compressor. Neste caso, nós estaríamos substituindo o revolvimento manual. E a última reportagem do programa de hoje será dedicada aos produtores do sul de Santa Catarina. Lá, mais especificamente na cidade de Jacinto Machado, aconteceu o 16º Campo Agroacelerador, realizado pela Cooperja. O evento reuniu mais de 5 mil pessoas. Foi algo esplêndido, como nos mostra o programa Cooperativismo em Notícia. Visto de cima, ele se agiganta.
São 14 hectares exclusivos para o desenvolvimento de tecnologias. Mas é aqui embaixo, andando pelas culturas que foram expostas na feira, que a gente teve a exata noção da grandeza do campo agroacelerador. O movimento, desenvolvido pela Cooperja há 16 anos, está totalmente consolidado. O sul de Santa Catarina não passa sem ele. Nesses 50 anos de atuação aqui no extremo sul de Santa Catarina, a Cooperja já desenhou o seu futuro. Até 2024, dentro do seu plano estratégico, ela espera faturar R$1 bilhão, exatamente o dobro de hoje. Mas não será um crescimento desordenado, não. Ela quer crescer com responsabilidade, melhorando sempre a relação com o associado. E isso ficou evidenciado na abertura do evento, que contou com a presença de lideranças regionais e de entidades que defendem o agronegócio catarinense. Afinal, hoje, 23% do valor bruto de produção tem origem na agricultura familiar. E é para esse grupo que a Cooperja se movimenta. Com 16 anos é bastante, já é um adolescente, né? E a gente tem tentado todo ano trazer profissionais diferentes, as empresas também estão concordando com isso, elas estão investindo mais aqui, tem as parcelas dela bem melhor cuidada, tem as barracas já mais ostentando um pouco mais de luxo, oferecendo um pouco mais de possibilidade aos nossos associados e visitantes aqui. Tudo que a gente quer é que o público se saia satisfeito e volte de novo o ano que vem. Por isso, tentamos sempre o melhor. O produtor, ele sempre vem buscando novas tecnologias, né? A área técnica também, né? Então aqui é um dia para fazer um bate-papo entre pesquisadores, produtores, né? E sempre assim, aquele produtor que busca informação e vai atrás é aquele produtor que sempre tem as maiores produtividades, né? E que consegue se manter no campo. E tem um detalhe que me chamou a atenção. O fato de abrir áreas, né, para soja, para milho também, né, que são grãos importantes, agregam, até a própria Cooperja teve que adquirir áreas aqui no CDC ao redor para expandir o campo também, né? Com certeza, Domar. A gente hoje aqui na área de soja, né, implantamos uma vitrine com 23 materiais de soja, né, 25 cultivares de arroz. Então a gente traz esses materiais para os produtores fazer aqui na região, né? Presente no ranking das maiores empresas do agronegócio do país, a Cooperja, que é reconhecida pelas suas iniciativas inovadoras, fez questão de mostrar todo esse potencial aos associados. E aos convidados também, claro. O campo demonstrativo, ele na verdade hoje, ele se traduz numa principal ferramenta de difusão de conhecimento. É onde o conhecimento sai da universidade, da estação experimental e chega aos olhos do agricultor. E a Cooperja faz isso com muita competência, com muita eficiência, que é típico do sistema cooperativismo, né? Do cooperativismo, porque ela entende, ela é uma propriedade do agricultor e ela interpreta aquilo que o agricultor está precisando. E esse ano, esse campo está um dos melhores dos últimos anos e ele traz na sua lógica a agricultura familiar, potencial dessa agricultura, a diversidade da agricultura familiar do sul de Santa Catarina. O agroacelerador da Cooperja, ele já é um marco e ele tem a grande virtude de mostrar as tecnologias mais adequadas para a agricultura e pecuária aqui da região. Nós temos inclusive alguns animais expostos aqui, mas a essência, né, do arroz, da banana, do maracujá, a fruticultura e as propostas de diversificação são realmente uma estratégia que vem dando resultado. E por isso, esse grande dia que a Cooperja prepara, são 2 dias de demonstração, deixam um resultado muito positivo. A Cooperja, que em 2019 registrou faturamento superior aos R$500 milhões, é uma cooperativa associada à FECOAGRO. E ela colabora muito na difusão de todo o setor. Realmente é uma região que o produtor está procurando novos caminhos. Aquele ciclo de dificuldade que eles passaram com o arroz obrigou a agricultura a seguir atingir outras culturas para poder viabilizar o produtor lá no campo. Graças a Deus a Cooperja fez isso com maestria
e acabou tendo sucesso muito forte nessa área. Então o maracujá é só uma prova disso. Mas temos aí banana, tem maracujá, tem pitaia. Então já procurando uma fase de industrialização, o que é uma evolução muito importante para as cooperativas, mas principalmente para o produtor do sul. Durante a solenidade, a Cooperja expôs as bandeiras defendidas pela cooperativa e as culturas que ela protege, onde o arroz continua sendo o queridinho da maioria. Um setor que precisa de cuidados institucionais. Temos uma parceria muito boa aí com a Cooperja. São muitos produtores que a Cooperja atende, tanto aqui em Santa Catarina como também lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que aqui em Santa Catarina nós temos um exemplo de diversificação de culturas. Nós precisamos intensificar e buscar alternativas para sair da monocultura. Então eu cheguei aqui e tive a satisfação de ver este ano a pitaia aparecendo, já tem a banana, tem o maracujá, tem o arroz, tem a soja entrando também. A soja é certamente necessária neste sistema, ela ainda está começando aqui no estado de Santa Catarina, mas eu tenho convicção que ela vem para ficar. Quando tu entra com a soja em cima de áreas de arroz, tu tem um aumento da produtividade, tu tem a diminuição de custos e nós precisamos exatamente isso. Bem, e com o sucesso da 16ª edição do Campo Agro Acelerador realizado pela Cooperja em Jacinto Machado, nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.